Vocês lembram o que foi que nós estudamos ontem à noite aqui? Hã? Quem esteve aqui ontem à noite, nós aprendemos sobre o que Jesus disse a respeito das finanças, do dinheiro, dízimos e oferta. Hoje nós vamos estudar então o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Amém? Eu queria convidar você nesse momento, da maneira como você está então, a fechar os seus olhos para a gente orar então ao Senhor Deus. Amém? Então feche seus olhos e vamos nos dirigir ao Senhor através de uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor Deus nos ajudou a vir a esse lugar nessa noite adorar ao Senhor. Pedimos ao Senhor também uma bênção toda especial sobre a saúde da irmã Branca, Senhor. Que o Senhor Deus repreenda, o Senhor Deus, essa enfermidade que está sobre o seu corpo e que causa desconforto, Senhor. Que ela possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, sentir nesta noite e receber nesta noite a mão poderosa do Senhor Deus e a cura do Senhor em sua vida. Também, Senhor Deus, cura nossas dificuldades. Esteja, Senhor Deus, com as nossas dificuldades. Abençoe este lugar, guarde esse lugar e traga aqueles que ainda não chegaram aqui, para que eles possam ser cheios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Amém. O que Jesus ensinou sobre a sua volta. Não tenha medo, vergonha ou timidez de perguntar sobre alguma coisa que talvez te cause dúvida, tá certo, irmão? O bom é que você então entenda. Antes de sua partida, qual foi a promessa ou uma das maiores promessas que Jesus fez aos seus discípulos? E a promessa vai aparecer ali em João capítulo 14, versículo de 1 ao verso 3. Vamos ler cada verso daquele procurando então entender. O primeiro versículo diz o seguinte. Peraí, voltei, fui demais aqui. O primeiro versículo é esse aqui que diz assim: não se turbe. Terá a versão de Bíblia que diz assim: não se preocupe, não se desespere, não se perturbe, não deixe que nada roube a sua paz. Aí ele está dizendo, não se turbe o quê? Coração ali, ele estava se referindo, essa versão de Bíblia que nós usamos e que aparece ali, irmão, é uma versão muito pobre em termos de trazer o texto do original para cá. Primeiro, quem foi o autor da Bíblia? Aliás, o autor não, o tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que é essas que nós usamos, a maioria delas. Foi um homem chamado, um padre conhecido como João Ferreira de Almeida. Esse homem cria um bocado de doutrina que não condiz com o texto santo. Esse texto no original, ele não está bem desse jeito. Esse texto, por exemplo, aqui que diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Não aparece no original essa palavra coração. Mas não se perturbe a vossa paz ou a vossa mente. Porque o coração não se preocupa com nada. O coração é uma bomba de bombear sangue. Então não pensa, não age, não faz nada. Entende? Mas aí ele traz então essa tradução. E aí o que Jesus convida mais a fazer? Credes em quem? Em Deus. Credes também em mim. A pergunta que nós temos que fazer ao olhar para este verso é: por que Jesus fez então essa promessa tão confortadora aos discípulos? Jesus tinha saído no capítulo 13 de uma Santa Ceia, aonde ele tinha dito que um daqueles discípulos iria então traí-lo. Então todos os discípulos estavam ali perturbados. Será que serei eu que vou trair Jesus? Será que serei eu que depois de 3 anos e meio que andei com o Senhor, agora vou traí-lo, vou perder minha salvação? Então eles estavam todos tristes, com medo e perturbados. Aí Jesus vem e diz para eles o seguinte: não se perturbe ou não se turbe o vosso entendimento. Ali aparece o coração. Olhe para mim nesse momento, irmãos. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, eu não conheço a sua mente, nem você a minha. Mas talvez você está preocupado com alguma coisa que tire a sua paz. E ninguém melhor do que você para saber disso. Talvez você esteja aqui nessa noite com a mente carregada, preocupado, talvez porque o relacionamento não anda bem. Talvez você está aqui nessa noite preocupado porque talvez o teu emprego não anda nada bem, quem sabe talvez por causa de alguma dívida, talvez por causa de algum desprezo, solidão.
maus trato. Talvez você possa estar nessa situação aqui nessa noite. Mas sabe qual é a promessa de Deus? Talvez você possa estar aqui perturbado, porque tem algo que tira a sua paz. Mas sabe qual é a boa promessa para nós nessa noite? Jesus está dizendo assim, olha, creia, crede em Deus, crede também em mim. Sabe qual é o remédio que Jesus tem para a sua alma angustiada e para mim nessa noite? Creia em Deus. Ninguém pode resolver seu problema. Ninguém pode acalmar a sua dor. Mas Jesus pode. Porque o ser humano, ele é bom em criticar a sua dor. Ah, por que não fez o que eu mandei? Ah, por que não fez isso? Tá vendo? Bem, tem Deus que até ainda chamou de bem feito, eu dei um conselho, me ouviu, então aí sofra. Às vezes é assim que os seres humanos agem, sabia? Mas esse não é o momento para isso. Uma pessoa quando está com uma dor, com angústia, com qualquer tipo de problema, ela não precisa ouvir essas palavras. Até porque a dor dela, ela já sabe que ela errou, que ela fez alguma coisa. Se eu chego e digo isso, só vou aumentar ainda mais o sofrimento dessa pessoa. E não era dessa maneira que Jesus agia. Então, o que eu tenho que fazer por essa pessoa é, se tiver oportunidade, abraça, leve palavra de conforto, diga que está orando por ela, diga que ela vai vencer, porque isso ajuda o autoestima da pessoa. Mas você dizer que ela não vai conseguir, ou que bem feito, isso não adianta em quê? Pelo contrário, você está arranjando até um inimigo ali naquele momento. Porque a pessoa vai dizer, eu pensava que essa peste era meu amigo. Pode correr essa situação. Entendeu? Então, amigo não é para acusar um outro. Diabo é para isso, querido. Nós já temos o diabo que nos acusa de dia e de noite. Não é verdade? Agora, olha outra coisa, outra promessa de Jesus aqui. Na casa de meu pai há bem pouquinhas moradas. Muitas moradas. Ou aposentos provisórios. Já vou te explicar o que é isso. Muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ali tem um verbo de interrogação nesse verso que o próprio Jesus está dizendo. É como se alguém tivesse dito para os discípulos assim, olha, esse Jesus que vocês estão seguindo aí, isso é um pobre, ele não tem nem onde morar. Porque ele disse isso a um de seus discípulos. Tá certo? Quando se aproximou dele, disse assim, mestre, eu quero te seguir. Ele disse, é o seguinte, as raposas têm toca, certo? Os pardais têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer me seguir assim? Então, alguém chega e joga isso na cara dos discípulos, apesar de não aparecer ali o verso. E os discípulos estavam todos perturbados. Então, alguém chega e diz, você não é o quê, Pedro? Tu deixaste tua vida de pesca, tu deixaste tua profissão para seguir esse carpinteiro que não tem nada para te oferecer? Aí Jesus está dizendo ali, olha, na casa de meu pai. Pergunta para nós, aonde é a casa de Jesus? Algum rico aqui dos que vocês conhecem tem poder para comprar alguma coisa lá? Graças a Deus por isso. Lá nada é comprado. Tudo é de graça. E é tão bom que as pessoas não querem. Se isso que está acontecendo aqui nessa noite, que Deus a defenda, fosse um forró, essa sala tudo que estava cheia. Tudo. E aí o terreiro ali invadido de gente para entrar, viu? Sim. Mas como se trata das coisas de Deus, graças a Deus por vocês que estão aqui. Que saem de tão longe para vir escutar a palavra de Deus. Você só vai saber quanto vale isso um dia quando você estiver lá no céu. Você vai dizer assim, como valeu a pena aquelas noites que eu fui ali? Como valeu a pena? Do mesmo jeito que eu também vou dizer lá no céu, como valeu a pena estudar a Bíblia com vocês? É prazeroso. Eu cheguei agora de Cupira, eram umas 3 e algumas coisas, 3 horas e pouco, fui pregar lá. Foi uma bênção de Deus, é enfadonho uma viagem. Para quem tem problema na coluna em cima de uma moto, é capaz de você não aguentar chegar. Às vezes tem que parar no caminho para espichar a coluna um pouco. Mas é prazeroso, sabe por quê? Porque você vê pessoas lá naquela congregação, tinha aproximadamente ali quase umas 200 pessoas, na igreja central de lá, mas você vê pessoas dizendo assim, irmão, eu precisava ouvir o que o irmão pregou aqui nessa manhã. Eu preguei sobre família. As raposas do capítulo 2 de Cantares. As pequenas raposinhas. Sejam bem-vindos, queridos. Entende isso? E aí o que acontece? Um dia quando eu estiver lá no céu, em nome de Jesus, pela graça de Cristo, eu também vou estar lá desfrutando desses momentos e eu quero desfrutar aí com todos vocês que estão aqui. Amém. E a gente vai ver e dizer assim, quão bom foi eu ir para aquele lugar.
Parece até desconveniente, não? Colégiozinho abandonado. Mas sabe o que tem aqui todas as noites? A presença de Jesus está esperando por cada um de nós antes de nós chegarmos aqui. Eu vou te contar algumas coisas que já aconteceram em evangelismo, que eu sou testemunha e prova disso. Eu estava fazendo um evangelismo num lugar chamado Sorrição, um desses, uma conferência bíblica, debaixo de uma tenda. Porque a gente tanto faz em colégio, como em tenda, às vezes ao ar livre, em meio de rua. E numa daquelas noites apareceu ali uma jovem casada, a filha de seu Lino. E sempre que eu pregava, eu olhava aquela jovem estava chorando. E eu não sabia por quê. Eu até cismado, acho que é a mensagem que está ofendendo a ela, não? Mas quando foi um dia, na visita de dia, e aí eu perguntei para ela, por que você chora tanto no evangelismo? Ela disse, sabe o que é, irmão? É que eu queria um milagre de Jesus na minha vida. Eu sou casada há tanto tempo, sou doida para ter um filho e não consigo. E eu disse, você acredita em Deus? Ela disse, sim. Pois você vai ter um filho. Se prepare. Ela era fértil. Deus é o Deus do impossível. E ela disse que o médico tinha dito o seguinte para ela: seu útero é o útero de uma criança, você não tem condição de ter uma gravidez, uma gestão. Não tem condição. Então esqueça filho. Resumindo, irmão. Quando nós terminamos o evangelismo, ela descobriu que estava grávida. E correu até outros. Gente, você sabe o que é gente ruim, não? Resumindo, hoje ela tem, faz tempo que eu vi ela, e aí eu fui visitar, quando foi no final, ela comprovou e ela disse assim, irmão, não é que eu estou grávida. Eu disse, pois é, eu disse a você que Deus é o Deus do impossível. Mas sabe de uma coisa, irmão? Vocês acham que ela aceitou Jesus? Não. Essa mulher chorava o evangelismo todo. Ela queria, mas o mundo não deixava. Resumindo, hoje ela tem uma moça, ela deve ter uns 15 anos por aí, linda. Eu digo porque vi ela, não vi a mãe dela, mas vi a moça, essa menina era a menina lá do Milagre, chamava a menina do Milagre. E outra foi lá em União, em Xangrande. Uma semana de oração que estava ali na época do pastor Heraldo, inclusive foi que nos levou para lá para fazer a semana de oração. Uma outra jovem nos aproximou dizendo, irmão, ore para que eu fique grávida, e ela engravidou, e hoje ela tem um rapazinho. Outra foi aqui nos Cocos, Rubiana conhece, muita gente conhece, que é a mulher do filho de Zusa. Naelma, o nome dela? Naelma sempre estava na classe bíblica ali dos Cocos, dizendo, eu não posso ter filho, um dia eu tenho. Um dia você vai ter filho. Creia em Deus. Hoje que ela parece que ela vai ter uns 2 ou 3, não? Tem alguma coisa impossível para esse Deus? E outros tantos que eu poderia falar aqui, que a noite é curta, irmão. Você sabe o que você precisa nessa noite? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que Jesus não fez muitos milagres lá onde ele estava, por causa da incredulidade das pessoas. Você sabe o que é que eu preciso para Jesus fazer milagre na minha vida nessa noite? Fé. Crer. Creia na palavra de Deus, porque foi essa palavra que criou eu e você, irmão. Foi essa palavra que criou o universo. Esse mundo que existe foi criado à base da palavra de Deus. Agora eu preciso crer e me render a ela. Agora veja outra coisa aqui. Saiu o texto aqui. Voltou. Veja outra coisa que aparece aqui no texto. Deixa eu só voltar aqui, irmão, que ninguém fez esse favor. Olha outra coisa que aparece aqui no texto. Preste atenção nessa leitura. Aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito. Ele está fazendo um questionamento, ele está dizendo, se não tivesse eu teria dito a você. Então ele não está dizendo que não tem morada lá, porque se eu pegar esse texto, e eu dizer que Jesus faz 2.000 anos que está preparando casa, um Deus que criou um mundo em 6 dias, ele terá passado 2.000 anos preparando casa, não tem condição desse texto ser desse jeito. Então não bate. Ele está fazendo um verbo, ele está fazendo uma palavra duvidosa, que tem gente duvidando. Se lá não tivesse tudo pronto, eu teria dito a você, sou capaz de fazer tudo de novo. E olha o que ele diz aqui no versículo, é a promessa. E quando eu for e vos preparar lugar, o que ele está dizendo aqui? Voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Eu só me lembro de Raminho que está ali, toda vez que eu leio esse texto. Quando eu cheguei na igreja, Raminho é meu tio, ele não era crente ainda, e um dia eu dando estudo bíblico a Edson, e a ele debaixo de um pé de João, onde hoje é cheio de casa, lá em Chico Leme.
E aí, acho que era essa que eu estava dando estudo. E aí quando chegou nesse texto que eu disse que a gente ia morar no céu, na época sem ter conhecimento, né, ele dizia, está querendo demais não ir morar no céu? Esse no céu, é a Bíblia que está dizendo. Ele olhou para cima num termo de deboche, porque não conhecia, não. Sai daí, para tu não cair dessa altura. Cuidado para tu não escorregar daí dessa altura. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está aqui, tá vendo? Na época ele não era da nossa mesma fé, não tinha conhecimento ainda. Hoje ele vai ficar aí pro céu também, tá? E hoje, pois é. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou inventando isso. A Bíblia diz que os salvos irão morar no céu com o Senhor Deus. Não tem esse negócio de ter um céu, onde Deus fica lá isolado, solitário, e que você não pode ir para lá e nem tão pouco vendo. Isso não é de conta que Deus era isso. Se Jesus comprovou isso ao tomar a forma humana e vir conviver com os discípulos. Então ele está dizendo, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Essa promessa faz mais de 2000 anos que ele prometeu. E muitos dizem assim, por que ele não voltou ainda? Nós já vamos ver por que ele não voltou. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque se Jesus tivesse voltado há 50 anos para trás, eu não teria tido a chance de nascer e de me salvar. Se Jesus tivesse voltado há 10 anos para trás, você não teria tido a chance de se salvar. E nem tão pouco de conhecer o que você está conhecendo. Então Jesus ele não voltou ainda porque ele estava esperando para acontecer esse momento. E outros tantos que ainda vão acontecer. Porque Jesus tem muitas vidas nesse lugar para salvar. E em todos os lugares, em todas as cidades. Entendam isso. Por isso que ele não voltou ainda. Nós já vamos ver esse texto aqui. Então essa é a promessa, nota tônica do cristianismo. É que Jesus prometeu que ele vai voltar. E ele vai voltar. Custe o que custar. Agora vamos analisar algumas lendas que houve. Por exemplo, eu creio que alguns aqui já ouviram. Eu cresci, me criei ouvindo alguém dizendo assim, até 1000 e tanto dormir não vai chegar. Quantos aqui ouviram essa frase? Eu também. Rapaz, quando foi na época do ano 2000, eu ainda não era crente. E quando eu estava para romper o ano de 2000, eu tomei uma cachaça nesse dia. E fui lá para frente da igreja para morrer bêbado, irmão. Para não ver a volta de Cristo. De repente bateu o sino, soltaram a giranda e nada de Jesus voltar e eu me embriaguei. Depois mudaram a profecia para a profecia dos maias. Não sei se vocês lembram. Era 2012. Nós já estamos em 2024. Qual o objetivo disso? Primeiro, 2025, perdão. Qual o objetivo disso? Primeiro, a Bíblia não apresenta nem dá autoridade a ninguém para marcar data. Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Será surpresa para muitos de nós. Uma outra coisa, irmão, é que o objetivo desses marcadores de data é que vai levar as pessoas a não crer. Ah, disseram que ele dormiu, não voltou. Disseram que ele dormiu em 12, não voltou. Isso é mentira. Não é mentira. Deus vai voltar. Ele só não disse a ninguém quando era a hora dele voltar. Aí o ser humano sempre gostou de fazer esse tipo de coisa. Aí começa agora marcando data, usando calendário judaico, usando não sei o que. Não, mas segundo a contagem é tal dia. Não temos. Ninguém pode fazer isso. Ninguém está autorizado a fazer isso. Eu não devo sair daqui me preocupando com a hora da volta de Jesus. Eu devo sair daqui preocupado se eu vou estar preparado. Essa é a minha preocupação. Será que eu estou pronto? Entendeu? Porque se eu sair daqui e eu morrer no caminho, mas Deus o livre. mas pode acontecer. Tá certo. Não digo isso não. Tá bom, tá certo. Vou dizer. Deus. Escuta, irmão. Se acontecer isso, o que acontece? Para mim, Jesus voltou. Sabia? A pergunta é como é que eu morri? Será que eu morri seguro? Ou morri em cima do muro? Não é, irmão. Eu também não quero que aconteça. Então vamos lá, irmãos. Essa é a promessa que Jesus fez a cada um de nós. Que ele vai voltar. Queira eu ou não. Tenha eu medo ou não. Jesus vai voltar. Porque ele prometeu isso. E eu preciso entender isso, irmãos. Eu tenho que entender isso. E sabe, você sabia que esse é o maior troféu do crente, é a volta de Jesus? Sabe por quê? Porque no dia que Jesus voltar a essa terra, todo sofrimento vai acabar. Amém. Jesus vem destruir o sofrimento
Eu estava em casa há pouco tempo, depois uma pessoa me disse assim, você soube que mataram um há pouco ali na Asa Branca? Eu disse, não soube, nem pretendo saber. Porque assim, sabe, as coisas boas eles têm dificuldade de espalhar, mas as coisas ruins, eles espalham. E enche, irmão. Se as pessoas espalhassem o evangelho que nem espalham o mal. Mas entendam isso. Jesus vai acabar com esse tipo de coisa, com os assassinos, com os assassinatos. No céu nunca mais você vai ouvir de um marido que deu uma pisa numa esposa. No céu nunca mais você vai ouvir de alguém que morreu com um câncer. Não. No céu nunca mais você vai ouvir de alguém dizendo, olha, ora por uma dor que eu estou com ela, ora por um dente, ora por uns pinhaços, ora por um não sei quem. Não. No céu será momento de nós somente termos alegria, felicidade eternamente. Por isso que tem o nome céu. Porque nunca mais haverá uma dor ali. Outra coisa, vamos ver aqui. Você acredita que o evento da volta de Cristo é desse jeito aqui? Ele virá desse jeito. Ah, irmão, como você sabe? Porque segundo as visões proféticas que foi dado aos profetas, era desse jeito. E aí eles criam. Sabe, irmãos? Eles começam criando ali como era aquilo que Jesus mostrou para eles. E será desse jeito. Aqui você tem anjos. Perceba que ele está com um instrumento aqui. Está vendo aqui? Isso é uma trombeta. É um instrumento de sopro que toca-se e que isso dá uma buzina tão grande no mundo, irmão. E eu pergunto, como é que isso é secreto? Agora imagina bilhões, que a Bíblia diz que no céu tem bilhões, milhares de anjos e que vem tudo tocando esse instrumento. Vai azucrinar a vida dos ímpios. Aí perceba aqui que o texto, então perceba que ele está aqui, olha, com o centro em sua mão, os anjos em sua frente, e será um momento muito glorioso para quem está esperando e confiando. Porém, para os ímpios, esse momento aqui é um momento onde eles vão correrem. Eu quero ler esse texto com vocês na Bíblia. Vocês podem espalhar algumas Bíblias aqui, por favor? Olha o que vai acontecer com os ímpios que estiverem sem Deus. Apocalipse capítulo 6, olha o que vai acontecer. Já pode entregar, se vocês quiserem, entregue a Bíblia aberta desse texto para eles. Apocalipse capítulo 6. Olha o que vai acontecer aqui, irmãos. O livro de Apocalipse é um livro tão temido por alguns, mas é um dos mais... já abra nesse texto para entregar para eles, viu? Capítulo 6. Tá bom? Capítulo 6 do livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, é o mais fácil de você poder então encontrar, capítulo 6, o texto vai dizer assim. Último livro da Bíblia. Versículo 15 por diante. Versículo 15 por diante do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Tá certo? Todo mundo achou? Tem mais Bíblia aí? Vocês querem Bíblia aqui para vocês acompanhar o texto? As duas moças querem aqui, viu, Edson? Tem mais não? Pronto. Já tem duas aqui, Deus. Capítulo 6. Leia com bastante atenção o versículo 15. Versículo 15 do capítulo 6 diz assim, olha. Não deixe de ler esse texto. Olha o que diz. Os reis da terra, os grandes, está acima de vocês? Os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, esconderam-se aonde, queridos? Nas cavernas e penhasco dos montes. Por que eles se esconderam? Por causa desse evento aqui, desse evento. Agora, olha outra coisa que eles vão dizer ali. Verso 16. E diziam aos montes. Que era que os montes fazer? E aos rochedos. Caiam sobre nós. E façam o que mais? E escondei-nos do rosto ou da face daquele que se está sentado aonde? Sobre o trono. E da ira do cordeiro. Deu uma paradazinha. Por que essas pessoas estão querendo se esconder dessa face? Por que eles estão querendo se esconder? Irmãos, escuta isso aqui em nome do Senhor Jesus. Imagina a mulher que passou a vida inteira traindo seu marido sem que nunca ninguém soubesse.
Imagina um marido que vivia traindo a sua esposa a vida inteira sem que nunca ela soubesse. Nesse momento vai ser o momento de quê? Dele ser desmascarado. Imagina aquele filho que você criou com tanto carinho, que vivia matando gente, que você em casa jurava que ele era um príncipe. Chegou o momento dele ser o quê? Desmascarado. Na realidade, eles não estão fugindo de Jesus. Eles não estão querendo se esconder de Jesus. Você sabe do que eles estão querendo se esconder? Das suas nojeiras. Porque eles sabem que tudo agora vai ser trazido à luz. Coisa que ninguém sabia. Coisa que era aprontada a esposa, o esposo, a mãe, o irmão, o amigo. Ninguém sabia. Agora vai vir à tona. Aí está dizendo, esconda-nos, que nós sabemos que esse Deus vai trazer tudo. Os podres da gente agora vai ser tudo desmascarado. Esconda-nos. Mas será que Deus vai atender isso? Olha o que diz o verso 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles. Quem é eles aqui? Percebe que está no plural aí o texto? Deles. Pai, Filho e Espírito Santo. Chegou o momento da vingança de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, os servos de Deus, tinham sido perseguidos. Eles se maltrataram, eles fizeram tudo o que eles quiseram. Aí agora, meu amigo, chegou o dia da vingança. Porque Deus diz que Ele vai fazer vingança desse tipo de coisa, de toda injustiça, de tudo aquilo que é mal, de todo latrocínio, tudo quanto não presta. Então vocês entenderam por que eles estão, por que vai ser triste para os ímpios. Porém vai ter um texto aqui que nós vamos ver o contraste disso. Agora, como será então a volta de Jesus? Imagine como será então essa volta. Deixa eu só pegar uma água aqui, viu? Como será a volta de Jesus? Vocês imaginam que é de que jeito? Será que ele vai vir secretamente? Será que a gente vai ver? Será que ele vai vir lá em São Paulo e aqui nós não vê? O que vocês acham com isso? Todo olho verá. Hã? E todo olho verá. Todo olho verá, alguém disse ali. Vamos lá. Jesus ensinou, está dizendo aqui o texto, que sua volta seria o quê? Um evento. Isso é verdade? Perceba que isso é uma pergunta, olha o ponto de interrogação. São essas frases que às vezes aparecem na Bíblia e as pessoas pulam essa vírgulazinha aqui, esse ponto. Ó. E aí quer interpretar o texto como um ponto positivo. Isso é uma interrogação. Nós precisamos ter cuidado com o texto. Vamos ler dois textos que vão aparecer na Bíblia, Mateus 24, 27 e Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha o que diz o texto. Primeiro Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai de onde? Do Oriente. E ele se mostra até onde? Até no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando dá um relâmpago lá no Recife, a gente vê a claridade dele daqui à noite ou não tem a possibilidade de nós ver? Claro. Um raio é muito rápido, mas quando ele se mostra é sentido muito longe, irmão. Uma vez eu estava trabalhando lá no Retiro, de noite, e uma claridade, era época de verão, eu disse, nossa, onde é que está esse relâmpago? Porque isso é relâmpago. E tinha hora que chega, clareava tudo, mas o céu todo estrelado. E o fim do mundo. Depois eu vi no jornal que estava se acabando com chuva longe. Nem Pernambuco não era mais, e eu estava vendo a claridade do relâmpago. Ou seja, você percebia de tão longe que era aquilo. Aí o texto está dizendo aí, assim como um relâmpago sai do Oriente ou do Ocidente e se mostra até o Ocidente, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, os olhos da gente vê um relâmpago. E tem pessoas que têm medo. A questão não dá nem tempo a gente ter medo. Não dá tempo de você ter medo. Agora, olha o outro texto, para nós lermos aqui. Apocalipse 1, verso 7. Eis que ele vem com o quê? Você viu ali a imagem lá dos anjos e as nuvens de um lado e outro, e ele lá com o trono em cima de uma nuvem. Diz aqui, e todo olho é secreto. Como é secreto se o texto está dizendo que todo olho vai ver? Todo olho verá. Até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Vamos lá. Quem foi as pessoas que os transpassaram Jesus? Foi o sacerdote romano, os soldados romanos. O que eles fizeram? Eles perfuraram Jesus com uma lança,
eles perfuraram os pés de Jesus, eles apregaram naqueles pregos. E quando Jesus estava sendo judiado por eles, Jesus fez uma promessa a eles, sim ou não? Tu vai ver eu vindo nas nuvens do céu, porque eu sou rei, para isso eu nasci. Então essas pessoas hoje estão vivas? Não, eles já morreram. Porém, eles vão ressuscitar de novo para morrer pela segunda vez. E ainda quando Jesus voltar depois de 1000 anos, ressuscitar de novo, terceira vez para morrer de novo. Sabe o que significa isso? Castigo daqueles que zombam de Deus. Não vale a pena zombar de Deus. De jeito nenhum, o preço é muito alto. Então essas pessoas, quando ele está dizendo aqui, olha, até quando os transpassaram, está fazendo alusão ao que aconteceu na cruz do Calvário. Entendam isso. Claro para vocês isso aqui? E eu pergunto, todo olho vai ver, então não é secreto, irmão? Mas o texto que eles usam para isso é uma passagem que Jesus disse que viria como ladrão. Só que o sentido da palavra ali, nós está esperando um ladrão aqui, irmão? Ninguém está esperando pelo ladrão. Ele chega de surpresa, mas a gente vê, ele não vê quando ele está roubando a gente. É claro que sim. Só que quando Jesus disse assim, eu virei como ladrão, ele está falando no sentido de que ninguém estaria esperando, muitos não estariam esperando que ele voltasse naquele momento. Por isso que é como um ladrão a chegada dele. E aí o texto vai dizer que muitas pessoas vão fazer o quê? Se lamentarão, ali o texto, olha. E todas as tribos da terra se lamentarão. Imagine, o camarada que está lá construindo uma mansão, tudo dando certo, ele está com a empresa fluindo, mas logo agora esse homem achou de vir, está achando ruim. Porque ele estava prosperando. O lamento é esse. Outro lamento é o lamento do perdido. Que ele sabe que dali para frente é juízo. Não tem mais solução. Irmãos, tem uma lenda por aí sendo ensinada. De que quando Jesus voltar, se não der eu ir nessa segunda vinda, eu tenho 1000 anos para eu me arrepender. Isso é mentira. Isso é ensinamento herético, esdrúxulo. Você sabe o que essa palavra significa esdrúxulo? É um ensinamento vazio. Sabe, irmão? É algo como se fosse um papel velho. Você não tem nada de confiança naquilo. Não tem promessa sem cumprimento. Sabia? Que nem promessa de vereador, que promete e não cumpre. Entendam isso. Agora, outra coisa aqui. Quem vai acompanhar Jesus, então, na sua volta? Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, aonde? Na sua majestade. E quantos? Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E é aqui onde vai acontecer um julgamento. Ou seja, se você ler na sua Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 40 por diante, você vai ver ali que tem 2 grupos. Um grupo é chamado de ovelhas e o outro é chamado de cabritos, bode. Cabrito é obediente, irmãos? Ovelha sim, não é verdade? Anda tudo juntinho. Mas quando tem uma ovelha ali precisando levar umas pancadas, mas é o seguinte, ó. Já o bode não. Bode é uma coisa difícil de lidar com ele. E algumas coisas irão acontecer ali, irmãos. Uma turma vai estar do lado direito e outra vai estar do lado esquerdo. E a pergunta que eu me faço diante desses versículos é: de que lado eu me encontro daquele grupo? Em qual das 2 turmas eu estava? Hoje nós temos aproximadamente quase 40 mil placas de igreja por aí. Todas elas pregando que vai pro céu. Você sabia disso? Mas lá no finalzinho só vai restar dessas 40 mil religiões. Sabe quantas? 2. Porque está se unindo e vai terminar em tudo. Eu vou fazer uma análise aqui com vocês bem rápido. Uma das grandes religiões que nós temos no mundo é a religião católica. Concorda comigo? Ela está espalhada pelo mundo inteiro, pelo globo inteiro, pelo universo. Depois saiu dali o cristianismo, porque eles não concordaram com algumas crenças deles. Por exemplo, a igreja católica ela ensina a adoração de imagens de escultura, não é verdade?
Ela ensina também que a base de compra de venda de indulgência, para quem não sabe o que é venda de indulgência, é, por exemplo, um parente meu morreu e eu estou com medo dele ir para o inferno, suspeito que ele está lá, e aí eu vou pago para fazer uma missa para ele, ele vai se salvar. Isso chama-se venda de indulgência. E a igreja ensina isso. E vocês sabem do que eu estou dizendo aqui, eu não estou levantando falso. Uma outra coisa também é a venda de batismo. Lá só se batiza se pagar. Você sabia disso? Ou eu estou mentindo? Nós não cobramos por batismo na igreja adventista. E na igreja cristã, é certo. Porém, temos agora não vou entrar mais na religião. Por exemplo, adoração de imagem, culto para os mortos, o morto não sabe de nada, já vamos ver no estudo que a gente vamos ter. E eu gostaria muito que todos vocês pudessem estar aqui nesse dia. Porque tem pessoas sofrendo com esse querido, não é verdade? Que morreram e que acham que está ou no céu ou no inferno. Primeiro, não existe essa palavra inferno na Bíblia. Não existe esse texto no original. Não tem. Isso foi invenção do catolicismo para fazer medo às pessoas. Você sabia disso? Foi eles que inventaram isso. A Bíblia nunca fala de inferno se referindo a um lugar de tormento. Foi o catolicismo que inventou essas coisas. Desde muito longe. Eu sei o que eu estou dizendo a vocês aqui. E isso é um estudo muito profundo e eu posso estudar com vocês se assim quiser. Certo? E aí o que acontece? Saiu o cristianismo dali de dentro. Só que aí agora teve um mundo pentecostal como até hoje existe. Porém depois começou briga de pastores. E aí cada um sai e vai fundando sua igreja, etc. E cada um cria um nome que ele quer. Porém esses irmãos que saíram de lá da igreja católica e fundaram a sua religião, a maioria deles, a Bíblia diz no capítulo 17 de Apocalipse, que Babilônia tem filhos. Fala, irmão. Eu vou fazer uma pergunta. Certo. Nós crentes existe por causa da igreja católica. Não fosse a igreja católica não existia crente não. Não entendi. Pode responder de novo? Não fosse a igreja católica não existia crente não. Quem disse isso ao irmão? Eu penso assim, né? É um pensamento seu. Olha, deixa eu dizer Mas uma já coisa. me disseram. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A coisa mais perigosa do mundo é o que eu penso e o que eu acho eu queria fazer disso uma doutrina. Mas sabia? João Ferreira de Almeida não era um padre? Sim. E o que tem a ver? Mas é assim, nós viemos da... Não, senhor. Não? O cristianismo veio, apesar de haver, mas o cristianismo foi resgatado por Cristo, e foi exatamente por isso que houve a divisão, porque eles queriam do jeito deles, e os discípulos e seguidores de Cristo mostravam na Bíblia que aquilo não dava certo. E aí houve um racha. Entende? Então os discípulos saíram, mas quando, eu entendi o que você quis dizer, quando por exemplo os discípulos faziam parte, porque existia, vamos lá, o que era a igreja católica? Existia a igreja católica apostólica, essa era a igreja cristã. Agora hoje nós temos o que? A igreja católica romana. Você entendeu agora? Por que não é mais igreja católica apostólica cristã? Porque houve a divisão, eles queriam colocar ali dentro, por exemplo, entrou um homem ali dentro, chamado Constantino. Sabe quem era Constantino? Constantino trouxe para dentro da igreja o Deus Sol, porque ele adorava o Sol. E até hoje tem isso na missa. Vocês já viram, presta atenção no que eu vou dizer aqui a vocês. Vocês já viram que na hora da missa passa uma coisa chamada Santíssimo, uma bandeja bem de ouro, bem brilhante, não é? Vocês sabem o que é aquilo? Que eles dizem que é o Santíssimo? Desenho do sol. Aquilo é um design do sol. E as pessoas se prostram diante dele, se curvam. Filho, aquilo é um retrato do sol. Quem que trouxe aquilo para o cristianismo? Constantino. Outra coisa que eles trouxeram para dentro da igreja, a política. Porque nunca deu certo política com religião, irmão. Esse como é? Eu não consigo soletrar. Constantino. Clandestino. Ele é filósofo? Rapaz, bem, irmão, ele era uma pessoa muito sábia. Primeiro ele era um governador, ele queria unir as coisas. Não é da Grécia, não é filósofo? Então veja, eu não me interesso muito saber quem ele era, eu só sei que ele era um camarada muito influente. E entrou dentro da igreja que ele fez. Então ele primeiro fingiu que estava convertido. Se passou por cristão e aí introduziu dentro do cristianismo as suas heresias. Sim. O senhor entendeu agora? É claro que ele não era nenhum analfabeto para fazer isso. Tinha que ser alguém que tivesse status, tinha que ser alguém que tivesse
é um grau de conhecimento muito grande para fazer aquilo ali. Entende? Agora, o irmão entende, acho que talvez o senhor trouxe a questão da Grécia porque eles adoravam o sol, mas não só era ele, não só eram os gregos que faziam isso, tá certo? Outra coisa aqui, aí ele está dizendo, terminando aqui a questão de Apocalipse, irmão, Apocalipse vai dizer que a Igreja Católica tem filhas. Isso é forte que eu estou dizendo aqui a vocês. Está lá no capítulo 17 do Apocalipse. E sabe o que acontece? Essas filhas saíram de lá. Agora veja se a Bíblia mente. Por exemplo. Está no capítulo 17, não é? De Apocalipse. Vou procurar aqui na minha para te dizer aqui, viu? E aí o que acontece? Ela tem filhas. E aí o que acontece, irmãos? Quando os irmãos saíram de lá, as filhas dela se apartaram dela, perceba se a Bíblia está errada. Por exemplo, as outras igrejas pentecostais creem que quando morre vai para onde? Ou para o inferno. Eles pregam ou não pregam a doutrina do inferno? E aí você vai dizendo, está me lembrando, acho que realmente faz sentido o que a Apocalipse está dizendo. Então eles têm filha. E aí está dizendo outra coisa que eles creem. Outra coisa que eles só não adoram imagem de escultura. A única diferença é essa. Outra coisa que eles estão de comum acordo, é mãe e filha. É que o domingo é o dia do Senhor. Todo mundo, aqui nós temos igreja. Não estou pregando contra o irmão, não. Só estou explicando o texto. Nenhum deles pode me provar o contrário. Entende isso? Então ela tem filha. E as filhas dela é todo o pentecostaísmo apostatado, irmão. Isso é duro dizer isso. Estou correndo até o risco de levar uma camada de pau, mas não tem problema. Eu estou falando a verdade. Sabia disso? E a verdade tem um preço, ela tem um custo. Deixa eu achar um texto de Apocalipse aqui para ler para vocês. Vamos fazer uma leitura aqui bem rápida. Capítulo 17, verso 1 por diante, diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Capítulo 17 de Apocalipse, estou lendo do verso 1 por diante, siga a leitura comigo. E disse: vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. O que é prostituta, irmão? Da prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas na Bíblia, água no livro de Apocalipse significa nações. Você vai ver aqui. Capítulo 17. Outra coisa, prostituta. Se alguém disser assim, irmão, a tal mulher é uma prostituta, o que você entende que ela é? Eita, ela Deus. tem vários homens que não é o seu verdadeiro marido. Então por que ela é prostituta? Porque ela se prostituiu. Então essa igreja se prostituiu, irmão. Continua lendo, versículo 2. Com ele se prostituíram também quem? Os reis da terra, que habitam na terra, e se embebedaram com o quê? Com o vinho da sua prostituição. Vinho no livro de Apocalipse é símbolo de ensinamento. Sabia disso? Doutrinas. Outra coisa, vamos lá, verso 3. E então o anjo me levou em espírito, está dizendo aqui o texto, a um deserto. Ali eu vi a mulher montada onde, querido? Numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Olha essa palavra, irmão. Cheia de nome de blasfêmias. E que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que é isso? E essa besta Lembre-se que isso é símbolo. Símbolo. O que é uma besta aqui em Apocalipse? Uma besta é um sistema, não é um animal, literalmente. É um sistema pagão que em cima desse sistema está montado quem? A mulher. Mulher em profecia, onde você está lendo, significa igreja. Qual é essa igreja que está montada nos pinhais de uma besta? Qual é essa mulher que está montada em cima de um sistema? Aí o texto vai dizer que ela tinha 7 cabeças, não é? E 10 chifres. Em profecia, chifre simboliza rei ou reinos. Essas cabeças que as pessoas não entendem, vamos ver quais são elas. Olha quem foi primeiro. Primeira cabeça que oprimiu o povo de Deus, Egito, por 400 anos. Segunda cabeça que oprimiu o povo de Deus, o poder assírio, por 200 anos. Terceira cabeça que oprimiu o povo de Deus, Babilônia, por 70 anos.
Depois temos a quarta cabeça, a Grécia, quinta, Medopécia, sexta, Roma pagã e a sétima, Roma pagã. A sexta era Roma imperial, ou seja, o Império Romano. Essas são as cabeças. E por que aparecem essas cabeças aqui? Porque de cada um desses sistemas, desde o Egito, a igreja vem copiando as coisas dele, adoração a ídolo. Se você chega no capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver que diz que mataram as minhas 2 testemunhas em praça pública do Egito. Então o que está falando ali? O Egito não existe, Jesus não morreu naquela época. Então do que está falando ali? Está falando das pessoas que vieram da prática do sistema de lá, que vem matando e aniquilando o povo de Deus por causa das falsas adoração. Mas eu quero chegar na parte da prostituta. Vamos lá, das filhas. Continue aqui comigo. A mulher estava vestida, verso 4, de púrpura, vermelho, adornada com ouro, pérolas preciosas e pérolas. Tinha na mão o que, querido? De ouro, não é de bijuteria não. Cheio de quê? Das abominações, das imundícias, da sua prostituição. E na sua testa, no versículo 5, é que estava escrito? Mistério, a grande Babilônia. Aí aparece o nome, o que está dizendo aí? Mãe de quê? De quem, irmã? Mãe das prostitutas. É duro dizer isso, mas é a Bíblia que está dizendo, não é eu. A grande Babilônia é a chefe. A grande Babilônia é o sistema católico junto com todo o Estado, irmão, que ensina esses tipos de miséria por aí pelo mundo. Você pode estudar teologia, o que você quiser, não tem outra colocação para isso. A tradução é diferente. Porque a prostituta aqui é meretriz. Mas é a mesma coisa, meretriz, uma mulher meretriz é uma prostituta. Entendeu? Tem outras Bíblias que já diz com mais categoria ainda. Então está dizendo que ela é a mãe. Mãe só é chamado de mãe quem tem filha. Ou filho. Então está dizendo que na testa dela estava escrito. E olha como o Apocalipse trabalha, irmão. As prostitutas daquela época, elas tinham uma cultura, que elas tinham um nome. Então, se você visse uma prostituta naquela época e ela não tivesse o nome escrito ali na testa, sabe o que acontecia? Você não sabia que aquilo era uma prostituta. Por quê? Porque ela andava bem vestida, irmão. Você dizia, o rosto coberto, só viu os olhos de fora. Que nem as mulheres, as marrotinas, né? De Marrocos. Marrocos, será o que é? Então fica só bem vestida. Só que ela colocava um nomezinho. Aí você lia. Prostituta. Então aquela mulher ali eu posso me aproximar dela. Entende? Por isso que essa daqui, no livro de Apocalipse, João entendia o que ele estava vendo. E diz que na testa dela tinha um nome escrito, e esse nome era mistério. Mas no mistério estava lá, a mãe das prostitutas, a grande. Por que ela é grande? Porque ela está por todos os lugares, irmãos. Mas ela também tem suas filhas espalhadas por aí. São todas aquelas que se separaram dela, que discordaram de uma crença, mas que abraçam as outras. Está no mesmo saco? Essa mãe fica mesmo no centro, né, Val? Pois é, nos melhores lugares. Se você for continuar lendo na casa de vocês o capítulo todo, aí você vai ver que vai dizer: a mulher que tu visse é tal, ela está no meio de muitas águas simbolizam povo, multidões e nações. Está aí. Para elas que estão começando agora a entender a Bíblia, elas têm dificuldade porque o livro de Apocalipse ele não fala. Exatamente. Só que no texto aí ele começa dizendo: a besta que visse, a mulher que visse, e começa dizendo tudo, entendeu, irmão? O próprio texto começa se interpretando. Porque não cita o nome, né, de igreja. É o livro profético, né? No ensinamento, o que ensina a gente entende. Mas Nessa Bíblia minha, ela tem esse dentro do livro. Uma coisa nós precisamos entender, irmão. Por que o Apocalipse foi escrito? Por que o Apocalipse foi escrito por meio de símbolo? Porque na época, se ele fosse escrito literalmente para que eles pudessem entender, eles tinham tocado fogo no livro. Aí Deus mandou fazer o livro por meio de símbolo. Primeiro, o livro de Apocalipse é para a igreja ler esse livro. A igreja não lê. É para a igreja ler esse livro e entender isso aí. Então, vocês ficou claro aqui o que vocês estão ouvindo? Dúvida? Vamos lá. Eu preciso interpretar o texto com vocês. O objetivo da volta do Senhor Jesus. Qual é o objetivo da volta do Senhor Jesus? Que bom que você já tomou a Bíblia.
Enquanto elas acham aqui, irmãos, abra por favor para eles no capítulo 7 do profeta Daniel. O objetivo da volta do Senhor. Nós já vamos ler 2 textos enquanto vocês estão achando aqui para eles. Olha, irmão. Um dia a igreja... quem sabe um dia eu vou fazer aqui na Serra Negra um evangelismo somente no livro de Apocalipse. Pra vocês verem que coisa grandiosa que tem ali. Entendeu? Então o que acontece? O livro de Apocalipse é um livro que desmascara o diabo de um jeito e essas falsas religiões. Por isso que eles não gostam de entrar. Você vai ver a maioria dos pastores e você vai ver padre dizendo isso. Não, o livro de Apocalipse é um mistério, mas não pode entrar aí. Não tem mistério coisa nenhuma. É porque esse livro arranca a máscara deles. Eles não vão entrar nele. Porque eles sabem o que está falando para ele. Entende? Então a gente precisa entender. Isso é capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 7 de Daniel, que nós vamos entender algo baseado no que você viu aqui. Por exemplo, o objetivo da volta do Senhor Jesus. Vamos lá. Depois eu vou dizer o verso. Só mantenha sua Bíblia aberta. Agora olhe para lá o objetivo da volta do Senhor Jesus. Quando eu mandar você ler o texto aqui de Daniel, você vai ver o que tem aqui, qual é o objetivo. Vamos lá. Vamos ler esses 2 textos aqui. Primeiro Mateus 16, 27. E depois Apocalipse 22, 12. Vamos lá. Mateus 16, 27 vai dizer: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme o quê? Ele vai recompensar. Essa palavra retribuir quer dizer vai recompensar. Ele vai entregar a você conforme aquilo que você fez. Entende? A maneira como você agiu, a maneira como você andou, ele vai te retribuir. Se eu andei todo troncho, eu vou receber o que lá? Condenação. Se eu não quis, não é a graça de Cristo para a minha vida, o que eu vou esperar? Eu vou fazer que nem aqueles homens lá de Apocalipse. Cai por cima de mim, monta. Olha o que diz mais aqui. Agora nós vamos ver Apocalipse 22, 12. Eis que veio sem... E comigo está o quê? O galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas, novamente, o quê? Obras. Quais são essas obras? Quais são essas obras? É aquilo que nós estamos aprontando, irmãos. É aquilo que nós fazemos, é os pecados cometidos que nós não pedimos a Deus perdão por eles. É aqueles pecados, sabe, querido, que você vive infiltrado nele e que você não tem vontade de deixá-los e que você acha que está tudo bem e que isso é besteira. É essas coisas que vai ser trazido no dia do juízo, e vai haver recompensa. Ou recompensas de vida eterna, ou de perdição eterna. Agora, vamos ler comigo. Leia, por favor, de vocês aí, o verso 18 do capítulo 7 de Daniel. Olha o que diz aí, por favor. Mas os santos receberão dele e possuirão para todo sempre, em eternidade e eternidade. Amém? O texto está dizendo: os santos do Altíssimo, porém, receberão o quê? O reino. Então, qual é o objetivo da volta do Senhor Jesus? Trazer para entregar o reino aos seus santos. Levar os seus santos para entregar o reino a Ele. Reinar eternamente. Leia comigo agora, irmã, por favor, o verso 22. Leia na sua versão aí. Até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos receberam o reino. Amém? Chegou o tempo em que os santos são os crentes que creram em Cristo. Eles agora estão possuindo o quê? O reino eterno. Parou ainda não. Olha o que diz mais aqui ainda. No verso 27, irmão. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será reino eterno. Amém? Todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Amém? Agora perceba em todas essas 3 fases que você leu, que está dizendo assim: o reino será dado, o reino será entregue. Por que você acha que esse texto está repetido aqui? Porque o objetivo do diabo, sabe quando o diabo tomou o reino da mão dos servos de Deus? Quando fez Adão comer daquela fruta? Você sabe, pronto, aí Jesus veio, tomou o reino do diabo e entregou de novo a quem? Ao homem, porque Jesus venceu.
Aí hoje Jesus está dizendo assim, olha filho, o reino vai ser entregue a vocês. Porque hoje tudo isso que está girando em torno de você é o inimigo trabalhando para tirar das suas mãos o quê? O reino que Deus está dizendo que já é seu. Quer ver a prova disso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, lê o verso 30. Lucas, Evangelho de Lucas. Fica depois de Marcos, capítulo 12, eu vou te dizer o verso e nós vamos terminar o estudo, viu? Estudo tem que ser bem dado. Lucas capítulo 12. Quando todo mundo achar, eu te digo o verso. Lucas capítulo 12. Irmãos, eu estou te dizendo, o que eu vou te dizer aqui não é com orgulho nem com vaidade. Não é. O que eu vou te dizer aqui agora não é vaidade, não é arrogância, não é orgulho, não é prepotência, não é isso. Mas eu vou te fazer um desafio aqui. Se você sair daqui, pesquise por todas essas igrejas por aí. Se você achar esse ensinamento, eu vou para lá. Vou repetir o que eu estou dizendo aqui a vocês. Se você encontrar nas igrejas por aí esse tipo de ensinamento aqui, eu vou para lá, essa igreja. Se você encontrar. Estou te fazendo esse desafio. Se você encontrar essa explicação, esse ensinamento, eu vou para lá, para essa igreja. Diga aí onde ela é. Em qualquer uma. A Universal. Não tem, irmão. Não tem, irmão. Você pode ir para Universal, Universão, o que quiser. Não tem. Não tem. O senhor tem que provar para mim isso. Na Primeiro, Universal tem, né? todo pentecostalismo, ele crê que quando morre ou vai para o céu, já recebeu o galadão ali. Como é que ela tem? Hã? Como é que ela tem? Como é que eu vejo nas ruas? Vocês veem ali na rua. Ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno, irmão. Vocês vão não ver essa pregação por aí? Aonde que tem isso na Bíblia? Pois é. Não tem esse tipo de ensinamento. Jesus dizia isso, irmão. O fogo, primeiro, nem tem fogo do inferno. O fogo eterno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então é uma espécie de pregação com medo. Ou você aceita ou você vai para o inferno. Meu irmão, você tem que aceitar Jesus por amor, não é por medo de inferno. É por amor que você tem que aceitar Jesus. Porque se você estiver aceitando Jesus com medo do inferno, no dia que tu perdeu o medo, tu sai da igreja, irmão. Tu deixa de seguir a Jesus. Então, meu irmão, desculpa eu te dizer isso aqui, mas essa conversa aí, ela cai por terra, viu? Não existe isso. Continua o desafio. Não tem. Se tiver, me diga que eu vou para lá. Aí nós vamos estudar. Eu vou estudar com a sua igreja. Irmão, e essa doutrina? E essa? E essa? Onde ele se engasgar numa, não serve. De jeito nenhum. Eu vou trazer o jornal para o senhor ler. Eu quero ler Bíblia, jornal não. Eu quero ler Bíblia, jornal não vale. Deus não deixou o profeta para escrever jornal. Jornal quem escreve lá é a Folha de São Paulo. Agora, repare o que está escrito no capítulo 32. Leia aí, irmão, por favor. Verso 32, perdão. É verso 32 do capítulo 12. Eu disse capítulo. Versículo 32 do capítulo 12. Não temais o rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar o seu reino. Amém? Jesus está dizendo, não tenha medo, pequenino rebanho, porque o meu Pai agradou-se entregar o reino a vocês. Louvado seja Deus por isso, não tenha temor. Lembra da abertura da mensagem? Não tenha medo, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, teria dito a vocês. Tudo que Jesus quer é que eu não tenha medo para aceitar Jesus por medo. Porque no dia que você perdeu o medo, acabou a fé. Acabou a fé, irmão. Outra coisa aqui. Consequências da volta de Jesus. Consequências da volta de Jesus. Quais são elas? Você percebe isso aqui? Destruição, alegria para uns e tristeza para outros. Por exemplo, olha o que está em Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. A pergunta ali é: o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? É uma pergunta. E aí vamos ver. Eis que vos digo um mistério. Na testa da meretriz aparece essa palavra. Porque tudo que o diabo quer imitar Jesus, e o livro de Apocalipse desmascara. Sabe, irmão, Satanás tem uma falsa trindade, um falso Espírito Santo, uma falsa igreja. Até essa palavra aparece lá na testa da meretriz. Um mistério. Nem todos dormiremos. Você está percebendo como é que o apóstolo Paulo tratava da morte? Como um estado de inconsciência, como
uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que está morta, ela está dormindo, ela não sabe de nada, então o povo vem puxar dentro de pé de ninguém de noite. Isso é lenda, já vamos ver depois. Então nem todos dormiremos, mas transformados seremos quantos? Todos. Ou seja, quando é que vai acontecer a transformação do crente? Sabe, irmão, quando o céu se rasgar, quando a trombeta soar, vai acontecer a transformação, que na realidade é chamada de glorificação. Até lá somos militantes. Olha o verso 52. No momento, num abrir e fechar ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, quer dizer, tocará. Os mortos fazem o que, irmão? Então, se eles vão ressuscitar debaixo do pó da terra, como é que eles dizem que estão no céu? Ou no inferno? Aí, ressuscitarão, está dizendo aqui, incorruptíveis. Sabe o que significa essa palavra? Sem nenhum vestígio, sem nenhum traço de doença, de velhice. Imagina uma pessoa que eu conheci, um irmão na igreja, eu conheci ela com 70, 80 anos. Na manhã da ressurreição, ela vai ressuscitar que nem uma jovem. E o anjo vai ter que me dizer, sabe o que é isso aqui? Isso é tua bisavó. Isso aqui é tua avó, aquela irmã que tu conheceu lá na igreja. Por quê? Porque ela ressuscitou. Imagina que ela morreu cega, faltando um braço, vai ressuscitar por completo. Entende isso? Aí por isso que está ali, incorruptível, o pecado não terá mais poder sobre esse corpo. E nós, está dizendo Paulo, seremos o quê? Transformados, irmãos. É por isso que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque é nesse momento, irmão, que vai acontecer a transformação, a glorificação. Aí muitos dizem, para ser crente, que tem que ser para ser que nem fulano, que faz isso, que faz aquilo. Ele está lutando. E ele vai ser transformado. Amém? Não desista. Agora, olha outra coisa que Paulo diz aqui, irmão, é que Paulo acreditava que Jesus estaria vivo no dia da volta dele. Paulo hoje é morto, mas ele vai ser transformado, ele vai ressuscitar. Entende isso? No verso 53 vai dizer, porque é necessário que este corpo corruptível, corrupto que nós temos, se revista de quê? Da incorruptibilidade. E o que é mortal se reviste de quê? Essas igrejas por aí que foi citada aqui, eles acreditam que você não morre. Na doutrina de Satanás lá no Éden. Porque Satanás disse o que a mulher? Se você comer, você não vai morrer. Então você é imortal. Quem é que possui imortalidade hoje? Ninguém. Vai possuir dali para frente quando Cristo voltar, irmão. Então se eu prego que quando eu morrer aqui vai sair um outro balde dentro de mim. Ou eu vou para o céu, eu vou ficar por aí vagando dentro da casa de um e outro. Irmão, então eu sou imortal. E isso é mentira? Que a Bíblia não ensina isso a ninguém? Não existe isso. Não é precisa de tem medo da dentro que pode ouvir uma raiva. Não existe isso. Entendeu? Glorificação é esse estágio aqui. Ou seja, dos salvos. Tá certo? Agora, o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos nessa época? Olha o que vai acontecer aqui bem rápido. 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus fazer o que, querido? Matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua... Quem é esse iníquo aqui? Quem é esse iníquo, irmão? Iníquo é uma pessoa perversa. Não pode ser o inimigo, sabe por quê? Porque ele vai morrer nessa segunda vinda. É o mesmo substantivo de ímpio, né? Sabe quem é, irmão, esse aqui? Ô irmão Bal. Oi? É o mesmo substantivo de ímpio, né? Sim, mesma coisa. É um ímpio. Sabe quem é esse ímpio aqui, irmãos? É esse sacerdote que estão se passando por Cristo. Conta teus pecados a mim. Faz um sacrifício, faz isso. Então estão tomando o lugar de Cristo. Ô querido, com todo respeito, com todo carinho, o poder papal não faz isso, irmão. Senhor. Dá uma olhada depois se eu estou mentindo. Você sabe o que foi que alguém escreveu e disse que o Papa é o vigário de Deus. Você sabe esse nome a quem é aplicado? A Cristo. O vigário de Deus na Bíblia é Cristo. Aí tem um homem na terra dizendo, esse é o vigário de Deus. E muitos acreditam. Esse vai morrer com o sopro da sua boca. O Papa Francisco é santo. Eu não estou dizendo... Tem, o senhor está dizendo, não? O senhor está dizendo. Entendeu?
querendo prolongar a conversa. Veja, irmão, santo é quem serve a Deus, quem obedece a Deus. Precisamos entender isso. Agora, outra coisa aqui, irmão, nós estamos terminando. Esses são os últimos textos. O que acontecerá com os justos que estiverem mortos? Olha o que diz aqui esses dois textos. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, está dizendo aqui, os que dormem. Agora, olha o que diz o outro verso. Porquanto o Senhor mesmo dá na sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a palavra arcanjo, quer dizer chefe dos anjos, esse é Jesus, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. Por que está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Eita Deus. Desde lá de Abel, que foi o primeiro mártir que morreu e que está debaixo da terra, ao último justo, que morreu um pouquinho antes da volta de Cristo, vai ressuscitar tudinho. Porém, desde Caim, que foi o primeiro ímpio que matou o irmão, ao último ímpio que morreu um pouquinho antes da volta de Cristo, os ímpios que tiverem vivo vai tudo morrer e ficar lá debaixo da terra por 1000 anos. Está no livro de Apocalipse, marque aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Você vai encontrar isso que eu estou dizendo aqui a você. E o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então essa é a promessa de Deus. Os justos ressuscitam, e o que acontece mais? Olha o que João diz aqui. Então haverá uma pausa, ou o que acontecerá entre os ímpios que estiverem mortos. Eles vão ficar ali, porque o texto está dizendo, olha, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que quantos? Todos os que se acham aonde? Lá no céu. Nos túmulos? Em todos os que se acham lá no inferno, é isso? Nos túmulos. Ouvirão a sua voz e sairão. Então não diz que eles descerão, mas que sairão. Outros aqui. Os que tiverem feito bem, para onde é que eles vão? A ressurreição da vida, a primeira vinda. E os que tiverem feito mal, praticado mal, para a ressurreição de quê? Do juízo, para ser destruído. Haverá uma pausa de 1000 anos entre essas vindas. Olha o que eu disse aqui, irmão, o texto que eu disse vai aparecer aí agora. O restante de quê? Não reviveram até que se completasse o quê? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. É a Bíblia que diz isso, irmão. Então dizer aqui que o cara morreu, tem 1000 anos para se arrepender. Confesso a vocês, que se eu tivesse entendido isso nos meus estudos, eu não estaria aqui pregando para vocês. Eu estaria lá no forró da bodega de velho, esperando que eu sabia que eu tinha 1000 anos para depois me arrepender. Entende isso? Eu estou aqui porque eu acredito em Deus, e isso é fábula, esses 1000 anos. O diabo quer enredar muito com isso. Pode entender isso. Ímpios permanecem ali, túmulo, tá certo? Nos sepulcros, que é a mesma palavra. Agora, quais sinais então é predito ali por Jesus, que indicariam então a sua proximidade da sua volta? Lucas capítulo 21, verso 25 vai dizer: haverá sinal aonde? No sol, na lua, nas estrelas. Há pouco tempo a lua ficou vermelha, não sei quantos viram. Passou aí por toda a rede social. No sol, na lua, e o que mais? Em angústia aonde? E sobre a terra angústias entre as nações, em perplexidade por causa de quê? Do bramido dos mares, ou das ondas, mar ultrapassando os limites, acabando com tudo, as nações angustiadas, angústia. Como é o nome que é dado para a angústia hoje, que é a doença que mais ataca? Depressão e ansiedade. É a angústia pior que existe. Isso são todos sinais de quê? Da volta do Senhor Jesus. Olha, o que mais aqui, olha? Haverá homens que desmaiarão. De quê, querido? De terror, pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Tivemos queda de estrelas, tivemos escurecimento do sol, tivemos queda de estrelas, todas essas coisas tiveram complemento. Então, o que está faltando então acontecer? O que está faltando acontecer, irmão, para tudo isso acontecer? Qual o sinal? E um dos sinais aqui que Pedro vai indicar no capítulo 3, vai dizer ali, ó: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, com os seus escárnios. E como era que eles diziam, irmão? Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde estão as promessas da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, morreram, todas as coisas permanecem
desde o princípio da criação, do mesmo jeito. Esses são os sinais. Se você ler na sua Bíblia aí vai dizer, capítulo 3, verso 9, nesse mesmo texto, o Senhor não voltou ainda porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos se arrependam e cheguem à salvação, alcance a salvação. Você entende o que é com isso aqui? Eu não sei se vocês estão vendo ainda na rede social, tem um terremoto aí no lugar que derrubou não sei quantos prédios. Meio mundo de gente ali que estão avaliando quantas pessoas morreram. Terrível aquilo. É o que acontece, olha. O que significa isso aqui, irmão? Um outro sinal. Hã? Pandemias. Vocês têm visto isso aqui? Hã? Inundações, cidade, carro, parece coisa de brinquedo dentro das enchentes. Não é verdade? Outra coisa aqui, o que significa isso aqui? Guerra, isso é uma bomba atômica que explodiu aqui, ó. Hã? Vocês têm noção disso? Tem visto falar disso? E outros tantos sinais que eu poderia falar aqui, mas à noite nem o tempo não dá, querido. Haveria sinais entre as nações, no mundo religioso, falsos profetas, mentindo por aí, enganando todo mundo, ladrão de vidas. Todos são sinais. Eita Deus. E eu pergunto, o que está faltando mais? Você sabe o que está faltando? Somente as 7 últimas pragas, que quando essas caírem, não vai acontecer mais salvação, porque a porta da graça estará fechada. Lembre-se disso. Então, a gente não sabemos o dia e nem tampouco a hora. Agora a questão é qual é a sua decisão. Quantos aqui querem ir para o céu? Ninguém quer ir para o céu aqui, só viu um moleque agora levantar. Todo mundo quer ir, não é verdade? Ninguém quer ficar aqui, não é verdade, irmão? Certo, agora vamos lá. Quais são as condições para nós irmos para o céu? Sabe, irmão, aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador. Crer, ser batizado, porque o batizinho que você passou por ele não vale de nada. Você era criança. Mas vamos ver aqui no estudo, vou te mostrar isso na Bíblia. Isso, se aceitar Jesus, irmão, porque senão é salvação comprada, né? Então não adianta. Então a gente tem que se entregar ao Senhor Jesus. Queridos, alguém tem alguma pergunta aqui a fazer? Não, tá tudo certo. Tá certo. E quantos queriam vir aqui na frente para orar por você e pela sua entrega ao Senhor Jesus? Nós vai. Quantos, querido, gostaria de dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor, enquanto é tempo. Pode ser, Já cheguei. amém. Queridos, Já cheguei na bola. amanhã nós estamos com outro tema muito importante aqui. Não perca o tema da manhã, vocês. A nós nem tiver o carro, nós Vai vamos. ter, vai ter. Em nome de Jesus, vai ter. Não perca. Os irmãos, amanhã nós estaremos aqui com outro tema. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Hoje nós aprendemos que a volta do Senhor Jesus será um evento literal, visível, porque quando você vai em Atos capítulo 1, verso 11, você vai ver que Jesus, o anjo diz assim, olha, vocês estão olhando na porta, esse mesmo Jesus que vocês viram ir, ele virá da mesma maneira como vocês o viram ir. Jesus, ele ressuscitou com o corpo glorificado, ele teve fome, ele comeu, ele pôde ser tocado por Tomé. Então é dessa maneira que vai acontecer a volta do Senhor Jesus. E que a gente estejamos lá, irmão, em nome de Jesus. Para a gente dizer, eu esqueci de mostrar o texto aqui, mas amanhã eu posso mostrar. Leia na casa de vocês Isaías 25, verso 9. O salvo vai olhar para o céu e vai dizer assim, eis aí o nosso Deus, esse é o nosso Deus, em quem nós aguardávamos a nossa salvação e Ele nos salvou. Isaías 25, 9. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ora aí, por favor. Oremos, querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor de Deus, por esse estudo da Tua Palavra, onde aprendemos sobre a Tua volta, Senhor Deus. Em ser especial com as pessoas que vieram aqui essa noite. Amém. Que o Espírito Santo que as trouxe ajude a botar em prática o que foi falado aqui dessa noite. Amém. Não só eles, mas nós também. Que a cada dia eles venham tomar uma decisão de fazer a Tua vontade. Amém. Abençoa esse evangelismo. Abençoa todos nós, continue conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar ali? Certo? Mas quer ganhar alguma coisa aqui? Me deu é a sorte. Se não tiver, não ganha nada.
Esteja atento aí para o primeiro número. 11. Meu Deus do céu. Quem pegou o 11? Então tu vai, Cristiano, tu vai, Cristiano. Eu peguei aqui, calma aí. Daquele celular. Primeiro número tá aqui. Aí, ó. Vamos para tu contrazinho. Tá bom. Deus abençoe, viu? 12. Número 12. A moça ali. Ele já não deixa aqui e espalha ali. Só vou lá e pego. 5. Quem é o 5? Ó, rapaz. Amanhã tem mais, irmão. Não perca. Em nome de Jesus, amanhã tem mais. E no final teremos algo bem interessante, certo? Deus abençoe vocês. Não, pô, tu ainda tá filmando, né?